Na estação 4, a ideia acelera. Tua hora é agora, é a sua hora que impera. Marcos Berry na voz, chama quem realiza. História de quem cai, levanta e eterniza. Mente empreendedora, acorda o sonho, bota pra girar. Mente empreendedora, é atitude, é foco pra mudar. Mente empreendedora, na estação 4, o futuro é pra entrar. Boa noite, empreendedor! Estamos de volta aqui na Rádio Estação 4 com o programa Mente Empreendedora. Para você que quer transformar a sua empresa em um grande negócio, para você que participa dessa comunidade de grandes empreendedores e faz com que a sociedade fique cada vez melhor através do seu próprio negócio. E esse mês nós teremos uma nova série com pilares essenciais para que as nossas empresas realmente sejam negócios prósperos. Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre gestão com propósito. Nós vamos pensar e algo que a gente falou no episódio passado, quando a gente estava falando de governança, separar o pessoal do profissional sem perder a essência. Quando a gente coloca a nossa essência dentro do que a gente faz, tudo flui muito melhor. E os nossos clientes percebem isso e acabam se aproximando cada vez mais. Porque quando a gente pensa em negócio, a gente tem que pensar no nosso propósito, mas com rentabilidade. Então, se prepare, pega o seu papel, pegue a sua caneta, ou se você já é do digital, prepare o seu celular para as anotações, mas principalmente acesse o seu WhatsApp. Telefone 16 997 70 51 43. Esse é o WhatsApp da Rádio Estação 4. Estou aguardando a sua participação. Manda pergunta, manda o que você pensa a respeito desse assunto, conforme a gente for trabalhando isso, porque a sua participação faz com que todos cresçam, não só você. E vamos começar pensando diretamente no nosso assunto, como separar pessoal do profissional, mas mantendo a essência. Então, se você já pensa nisso, já pensou nisso, poxa, eu sou uma única pessoa, apesar de ser empresário, eu sou uma única pessoa. Como eu posso separar isso daí? Como eu posso entender isso? Vamos começar falando primeiro já do financeiro, que é um dos grandes gargalos que a gente acaba encontrando. Vários dos nossos mentorados acabam caindo exatamente nessa situação. Poxa, a empresa é minha, principalmente quando a gente está falando com um MEI, ou quando é um autônomo, ele trabalha sozinho e aí ele cai naquela situação. Poxa, mas o dinheiro é meu mesmo? Por que eu tenho que separar? Como assim eu tenho que separar? E esse é um dos pontos essenciais da mudança. Quando a gente fala que tem uma empresa, seja ela já formada com CNPJ e tudo mais, ou ainda não, mas se você já está com rentabilidade, com faturamento sobre ela, entenda, aquela é uma outra pessoa separada de você. Porque quando a gente vai pensar na empresa, a gente tem que separar tudo. A minha empresa é rentável, a minha empresa tem um bom faturamento, eu tenho que separar isso daí, porque senão eu não consigo nem analisar isso. E é uma das coisas que mais acontece. É pegar pessoas que pegam todo o dinheiro da empresa e usa nas contas particulares. Quando a pessoa vai falar, vale a pena ter essa empresa? Ah, não sei, nunca sobra dinheiro, nunca sobra dinheiro. Na hora que a gente começa a fazer a análise de verdade, o dinheiro está todo lá. Só que ele retirou aquilo lá para as coisas pessoais. Sabe quando você vai naquele almoço pessoal, num jantar, numa happy hour, e, peraí, eu vou pegar o dinheiro ali do caixa e vou usar para isso? Vou tomar um cafezinho, pego o dinheiro do caixa para isso? Eu estou falando daquele que é pessoal, porque
A gente tem jantar de negócios, tem almoço de negócios, a gente tem o cafezinho estratégico para networking, por exemplo. Isso é negócio. Então a gente tem que saber separar o pessoal do profissional. E ter um controle financeiro ajuda nessa separação. Como você faz? Me manda aí. Como você faz para controlar o dinheiro da sua empresa? Você tem um controle financeiro, um aplicativo, uma planilha? Você anota no papel ou você simplesmente o que recebeu você pode gastar? Como funciona na sua empresa? Conta aí pra gente. Isso é extremamente importante. Essa noção de controle faz a gente entender como a nossa empresa funciona. Eu gosto da analogia, eu já devo ter até comentado aqui, que o faturamento, o dinheiro, é como se fosse o sangue da empresa. Se a gente considerar a empresa como um corpo, é como se fosse o sangue. Parou de fluir dinheiro, a nossa empresa morre. E como é que a gente faz para fluir dinheiro? É faturando, vendendo. Depois a gente tem que pagar as contas, sim, mas aí a gente tem mais faturamento. Agora, o grande detalhe é, nesse processo de receber, de ter faturamento e pagar as contas, as nossas despesas, os nossos custos, a gente tem que trabalhar para que tenha uma sobra. Essa sobra é o nosso lucro. E aí sim, com o lucro, né, pensando em investimentos e tudo mais, né, a gente vai evoluir isso daí depois com mais tempo. Mas pensando depois, no final de todas as contas, esse lucro é o que vai virar os nossos dividendos. Se eu tenho sócio, é a divisão entre os sócios. Então, para aqueles que têm sócio investidor, o que o sócio investidor recebe é só dividendo, enquanto que o sócio que trabalha, ele recebe o dividendo, mas também recebe o prolabore. Então, são alguns conceitos interessantes para a gente entender, para levar para a nossa empresa. Lembram no episódio passado, quando a gente estava falando de governança? Esse é um dos pontos. E quando a gente fala de olhar para isso com carinho, a gente está trabalhando na governança da nossa empresa. Isso faz com que a nossa empresa fique cada vez melhor. A nossa empresa fica mais próspera, porque a gente sabe de todos os números. Eu sei onde eu posso investir, quanto eu posso investir e quando eu posso investir. Se eu tenho todos esses elementos e isso está na minha mão, eu controlo a gestão da minha empresa. Se eu não tenho isso, se eu não tenho essas informações, a gestão está fora da minha mão. E aí, dá lucro, dá prejuízo, eu simplesmente não sei. E muitas vezes, eu já vi casos assim, de mentorados que chegaram, que estavam simplesmente perdendo dinheiro porque estava trabalhando. Todo o investimento de tempo, o esforço de energia que aquele empresário fazia, era para perder dinheiro no final das contas. Porque ele tinha um faturamento, sim, só que as despesas e os custos muito elevados, que no final das contas faltava dinheiro. E isso não é saudável. Como qualquer um de nós sabe, se você ganha menos do que você gasta, você simplesmente vai chegar um momento que não dá conta mais. A tal da bola de neve que todo mundo fala, gastei demais no cartão porque eu tinha crédito, e aí vai aumentando, aumentando, aumentando porque você não paga, chega uma hora que explode. Para a empresa é exatamente a mesma situação. Se você não vai pagando, vai atrasando o pagamento de fornecedor, crédito que você tinha, você faz empréstimos e depois não dá conta de pagar, chega uma hora que estoura tudo. Chega uma hora que os bancos começam a falar, ó, você não tem mais crédito, os fornecedores começam a não vender mais para você. E sem fornecedor, principalmente quando você trabalha com produtos, você simplesmente não consegue trabalhar. Se você não tem produto para trabalhar, você não tem como faturar. E aí é onde a empresa quebra. Então, olha para dentro da sua empresa e vê como é que está fluindo o sangue dela. Ou seja, como é que está fluindo o dinheiro dentro dela. Quanto eu tenho de faturamento, quanto que eu tenho de despesa, quanto que eu tenho de custo. Para facilitar, pense em despesas variáveis e custos fixos.
Então, custo fixo é tudo aquilo que eu tenho que pagar, independente se eu vendi ou não vendi. Despesa variável é tudo aquilo que eu tenho que pagar porque eu estou vendendo. Então, matéria-prima é variável. Começa a entender isso daí, como é que funciona isso. E no seu planejamento financeiro, coloca essas informações. Porque quanto mais você vender, mais despesa variável você vai ter. Isso é fluir de maneira adequada o dinheiro dentro da sua empresa. Poxa, mas você está falando só da empresa, de controlar isso? Sim. Agora, e na minha casa? Como é que eu faço? Eu pego, vou lá, estou precisando pagar a conta de luz da minha casa, a conta de água, o aluguel, o financiamento da minha casa, eu vou lá e pego do caixa da empresa? Não. Isso você tem que pagar do seu Prolabore. Quando você define o Prolabore, é como se fosse o seu salário, porque você está trabalhando na própria empresa. E todas as contas de casa você paga desse Prolabore. Não é do caixa da empresa que sai, não. Aprenda a fazer essa divisão. Isso é essencial, primeiro, para um controle financeiro adequado. O que é da empresa, o que é seu. Mas, principalmente, para você saber aonde está gastando. Quando você não tem o controle, primeiro que você não sabe onde foi o dinheiro. Se você pagou conta da empresa ou se pagou conta sua. E aí, a gente chega naquela situação que a empresa acaba quebrando. Quando você tem o controle e o controle de cada parte, você sabe exatamente quanto você gasta em casa, quanto você gasta na empresa. A empresa pode ser extremamente rentável, mas se em casa você está gastando demais, você vai tirar Prolabore muito alto da empresa, e isso vai gerar um problema no caixa da empresa. Despesa, quando a gente fala de Prolabore, é uma despesa fixa. É um custo que vai estar lá sempre, como se fosse um salário de um colaborador. Então, enquadre da maneira adequada isso daí, porque senão você pode se perder. E quando eu vou fazer a gestão, tenha o propósito claro. O que eu quero conquistar, o que eu quero fazer com a minha empresa. E principalmente, o que eu quero que a minha empresa proporcione para mim. Afinal de contas, a gente é empreendedor porque a empresa vai ser o nosso negócio. E o negócio significa que ele vai me dar um retorno. Então esteja preparado para ver exatamente isso, para poder controlar isso daí na sua empresa, mas também controle em casa. Quando você simplesmente sai gastando como um louco, pode não sobrar dinheiro e aí você vai ter problema em casa com uma esposa, com filhos, com marido, e isso vai ficando cada vez mais complicado. Feita a separação, começamos a entender como é que funciona melhor tudo isso. Temos duas situações diferentes. Quando a gente pensa na empresa, aí sim, o que eu posso fazer na minha empresa, dentro da minha gestão, para que tudo flua melhor, para que eu consiga gastar menos, receber mais e com isso ter mais rentabilidade. Fazer com que o nosso dinheiro que fica, que é o lucro, seja cada vez maior. E vamos fazer um exercício? Quando a gente hoje olha para a nossa empresa, e se de repente a minha empresa parasse, quanto tempo eu fico vivendo? Já pensou nisso? Agora, faz o outro exercício. E se eu não pudesse trabalhar na minha empresa? Quanto tempo a minha empresa continuaria funcionando e gerando lucro? Está preparado para essas respostas? Reflita sobre isso. Anota aí no seu caderninho. E depois, reflita com bastante calma. Se as suas respostas foram não sei, para as duas, é importante dar uma parada, não só refletir, mas começar a planejar como você vai viver com isso daí. Hoje a gente vai trazer alguns elementos para essa reflexão, para você pensar um pouco melhor, para como eu vou fazer isso fluir melhor.
e como eu vou fazer para, principalmente, separar uma coisa da outra. E então, são 18 horas e 17 minutos. A gente agora, então corre lá nas redes sociais, segue a Rádio Estação 4 e manda sua mensagem. Nós estamos aqui no Instagram.com/Rádio Estação 4, Facebook.com/Rádio Estação 4, YouTube, @Rádio Estação 4, nosso WhatsApp 16 99770 5143. Empreendedora com Marcos Ferri. Bom, e você deve estar pensando, né? Ó, eu aguardo a sua mensagem, hein? Se prepara aí e manda. Você deve estar pensando, poxa, Ferri, mas você está muito radical com isso. Mas a gente tem uma empresa, não tem? Tem um estudo do Sebrae que mostra que 6 em cada 10 microempresas fecham nos primeiros 5 anos. Sabe o que é isso? Você ter todo um esforço para abrir empresa, todo um investimento de tempo, de energia, de dinheiro, e depois fechar simplesmente porque a empresa quebrou. Olha o tamanho da nossa perda, não só financeira, mas financeira, de energia, vários elementos que são pesados para a gente. Então, quando a gente acontece nessa situação toda, a gente começa a ficar perdido. A gente não vai conseguir depois se restabelecer. Muitas vezes, empreendedores que são muito bons acabam se perdendo e voltam para o mundo do CLT e vivem felizes para o resto da vida. Já vi casos assim. Agora, se você consegue se organizar, se preparar tudo direitinho, a sua longevidade empresarial vai cada vez mais longe. E com isso, principalmente pensando na rentabilidade, a gente vai fazer o quê? Não só que a nossa empresa seja próspera, ou seja, a rentabilidade vai aumentando cada vez mais, mas como que a gente pode investir até em outros negócios. Você já viu que grandes empresários, grandes mentes, acabam tendo várias empresas de negócios diferentes? A gente brinca, né, que é o multi-empresário, empresas de ramos, de segmentos totalmente diferentes. E como que gerir tudo isso? Quando você prepara a empresa para não ter você lá o tempo todo, você consegue gerir a empresa, porque a gente usa indicadores. Na gestão é isso, indicadores. A gente prepara a equipe, tem os chamados procedimentos operacionais padrão, que a gente prepara, deixa todos os processos delineados, ensina, treina os nossos colaboradores e depois eles vão fazer do jeito que a gente previu, pensou e preparou para acontecer. E aí a empresa começa a fluir sozinha. A gente não precisa estar lá o tempo todo. A gente consegue pensar em outros negócios, em outras empresas e principalmente estar lá só quando for realmente preciso. Essa é a diferença para aquele outro empresário que está totalmente preso na operação da empresa. E quando ele está preso na operação da empresa, o que acontece? Ele fica simplesmente se debatendo, fazendo o que tem que ser feito, sim, mas não gerindo a empresa. E aí ele se cansa, leva isso para casa, acaba brigando com a esposa, com o marido, com os filhos, não consegue descansar, quando volta para a empresa, continua estafado, cada vez mais pesado, aí pode cair num burnout, mas principalmente começa a levar esse estado de espírito para os clientes. O que acontece com um cliente que não é bem atendido? Simplesmente vai embora. E aí a gente tem a perda de receita, porque está deixando de vender. Ah, mas agora eu vou dar um desconto, eu vou baixar o preço e tudo mais. E aí o que acontece? Não vende. Porque nem tudo é preço. Quando a gente trabalha valores, não só preços, a gente consegue ter custo-benefício diferenciado,
tem clientes que pagam mais para ter um valor mais adequado. Então, olha para dentro da sua empresa, porque quando você não cuida disso, e principalmente a sua vida pessoal não vai bem, porque a gente acaba levando tudo isso para a empresa, vira esse ciclo que vai mexendo para os dois lados. A vida pessoal vai ficando cada vez pior e a empresa vai caindo cada vez mais a rentabilidade, faturamento, até que chega um ponto de quebrar. Nesse processo, a sua vida pessoal vai junto para quebrar também. Então, já vi casos, né, de perder casamento porque simplesmente o dinheiro não fluía, a empresa não estava fluindo. Então, cuida disso, esteja em equilíbrio, cuida da sua vida pessoal, cuida da sua saúde principalmente e cuida da sua empresa. Gestão tem que ser separadinha, cada coisa tem o seu momento. E quando a gente gere tudo isso de maneira adequada, a gente simplesmente vai fluindo e vai crescendo cada vez mais. Quando a gente vai, voltando àquela questão de misturar as coisas, quando a gente pega coisas da empresa para resolver em casa, ou coisas de casa para resolver na empresa, isso vai criando cada vez mais atrito. Você já percebeu se, eu não vou comprar uma mistura em casa porque eu estou precisando de dinheiro para comprar matéria-prima para a empresa. A esposa não fica muito bem, o marido não fica muito legal, os filhos sentem a falta. E quando eu faço ao contrário, também é a mesma coisa. Eu vou pegar esse dinheiro aqui para pagar a conta de luz de casa. A energia está lá, a água que aumentou para caramba. E eu tiro o dinheiro do caixa da empresa, o que acontece? De repente eu não vou ter valores, dinheiro suficiente para pagar meu fornecedor, para comprar matéria-prima, para fazer o que eu preciso fazer, para ter a minha prestação de serviço ou o meu produto. E aí tudo flui de uma maneira péssima. E isso vai sobrecarregando, vai ficando cada vez pior. E quando você resolve fazer as coisas de maneira adequada, separa, começa a controlar, aí tudo começa a se ajeitar, começa a ficar mais tranquilo e principalmente você sabe o quanto você vai ter de dinheiro em casa, quanto você vai ter de dinheiro na empresa e controla. Estou insistindo nisso porque esse é realmente um grande gargalo. 99% dos mentorados que começam com a gente tem problema exatamente nisso. Misturar as situações, principalmente no caso do financeiro. E quando mistura, dá problema em todos os lados. Bom, vamos pensar numa situação. Se você tem o seu caixa, como você pode fazer para você ter o que a gente pode chamar de caixa consciente? Como a gente pode fazer para que a minha conta seja, primeira coisa de tudo, né? Antes de a gente falar disso, eu tenho uma conta corrente separada, pessoa física, e outra para pessoa jurídica? Se não tem, assim que acabar o nosso programa, vai no seu celular mesmo, tem contas digitais, as contas das fintechs, as chamadas fintechs. São várias que a gente tem por aí. Várias delas não cobram tarifa. Então, assim, você não vai gastar nada com isso. Seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica. Abre uma conta já. Uma é a sua e a outra é a da empresa. Se você já tem o CNPJ, abra uma conta no CNPJ. Tudo que for da empresa passa por essa conta. Tudo que for seu, coisas pessoais e tudo mais, é na sua conta pessoal, no seu CPF. Então, um primeiro ponto é esse. Separa as contas. Coloca cada coisa no seu devido lugar. Se você tem uma fatura, se você vai criar um boleto ou se você vai receber um Pix de um cliente, é para a empresa que tem que ir, não é para a sua conta pessoa física. Então, já prepara isso daí. Quando você falar com o seu cliente, vai dar para ele
um boleto da conta da pessoa jurídica ou então o Pix da pessoa jurídica. Internamente, você vai saber quanto é o seu prolabore e aí você manda da pessoa jurídica para a pessoa física. E as contas da sua casa você vai pagar com a sua conta da pessoa física. Primeira coisa de tudo é essa separação. A gente começa por aí. E aí, comecei a separar. Como é que eu posso controlar? Esse é o outro ponto. Poxa, eu tenho aplicativo, tem N aplicativos, tem aplicativos gratuitos, tem aplicativos pagos, tem planilhas, N planilhas que a gente consegue na internet. Se você pegar no Sebrae mesmo, tem planilhas muito legais que você consegue controlar a sua empresa toda, com todo o fluxo de caixa. Você pega gratuitamente. O Sebrae fornece isso daí. A gente também tem, dentro da comunidade, a gente tem essa troca. Então, onde você quiser, você vai conseguir esse material. Aqui com a gente vai ficando cada vez mais forte, porque a gente vai fazendo essa troca de material. Mas comece a fazer o seu controle. Então, se você já tem a conta separada e começa a controlar, pode começar numa planilha. Fica fácil. A partir do momento que você incorporou essa cultura do controle financeiro e começou a aumentar faturamento, começou a aumentar o fluxo de dinheiro, vai para um aplicativo, aquele que vai mais te ajudar, aquele que te dá todos os indicadores que você precisa ter. Ah, poxa, já não estou dando conta de fazer isso sozinho. Se você tiver um colaborador, treine esse colaborador para fazer esse controle. Você continua tendo a decisão, mas o colaborador pode fazer o controle. Poxa, eu prefiro ter um terceirizado, um BPO financeiro, para fazer a parte operacional toda. É ótima ideia também. Então, dependendo do tamanho da sua empresa, você tem opções para você não estar diretamente no operacional. Mas você tem que entender muito bem do que está ali para tomar as decisões. Quais são os indicadores que eu quero que eles me passem para poder analisar e chegar nas decisões. Poxa, eu preciso trocar o equipamento por um equipamento mais potente. Como é que eu vou saber se eu posso investir esse dinheiro a mais? Tendo os indicadores financeiros para poder chegar lá. E o controle é o que vai dar esses indicadores. Então, começa a fazer agora para você ter isso. Poxa, eu preciso contratar um funcionário. Quando eu preciso contratar esse funcionário? Em que momento? Quanto vai ser o custo desse funcionário só de contratação e depois no fluxo dele? Quanto isso vai impactar no meu caixa? A gente consegue planejar isso daí tudo para a gente não ficar com desespero e cair numa situação de cilada. Porque se a gente não cuidar disso, o que vai acontecer é que a gente pode não ter dinheiro para pagar tudo. E aí, isso é muito ruim para a empresa, muito ruim para você como empresário, como empreendedor, e isso flui para dentro de casa, porque você vai levar essa preocupação para casa. Mesmo que você não fale, você não vai estar bem. E aí, se você não está bem em casa, a esposa, o marido pode ficar achando que o problema é ela, é ele. E aí, será que é legal? Olha o que a gente pode acabar provocando dentro da nossa casa. Bom, você controlou, registrou, pôs todos os números, fez com que tenha tudo ali. Começa a entender como é a sua sazonalidade. Mês a mês, você vai começar a perceber que tem uma flutuação. Como é que funciona isso para mim, para minha empresa? Isso vai te dando noção do que fazer, investir, como investir, em que momento, em que lugar e tudo mais. Mas tá bom. Tem dinheiro, está entrando, faturamento, estou com as contas separadas, estou começando a fazer o controle financeiro. Agora, deixa eu entender um pouco melhor a questão do dinheiro dentro da empresa. A gente até faz uma brincadeira, né? A gente fala que é o método dos 3 potes. Como é que a gente pode fazer isso? Pensa que todo o faturamento que você vai ter 3 potes. Um pote é o operacional.
Então, ali é o dinheiro para você pagar tudo o que mantém a empresa funcionando. A empresa funcionando. Outro pote é o do Prolabore. Afinal de contas, você está trabalhando na empresa, você precisa ganhar. Ah, mas eu sou sozinho. Ah, eu tenho colaborador. Lembra, salário de colaborador é despesa, assim como o Prolabore também. Mas nessa nossa brincadeira aqui dos 3 potes, pensa no pote do Prolabore para você. Então, quanto vai ser o meu salário? Lembra, Prolabore é como se fosse o seu salário. Quanto vai ser? Quando eu vou passar para mim? Então, eu tiro do caixa da empresa e transfiro para minha pessoa física. Vai ser uma vez por mês? 2 vezes por mês? Vai ser junto com o salário dos colaboradores? Como é que vai funcionar isso para você? Defina isso, porque uma vez que você definiu, transforma isso em hábito. Se eu vou pagar como se fosse um salário, então vai ser junto, por exemplo, com o salário dos colaboradores, no 5º dia útil. O que vai acontecer? Eu pego esse dinheiro, transfiro para minha conta e não vou ficar mexendo no caixa da empresa toda hora. E aí as minhas coisas pessoais eu vou pegar de lá. E aí depois o terceiro pote, que é o do propósito. Quanto eu vou reservar desse valor que eu estou recebendo do faturamento para minha reserva, né, a minha reserva de emergência? Quanto que eu vou ter de capital de giro, capital de fluxo de caixa? Quando a gente trabalha com produto principalmente, a gente precisa ter essa noção de que o nosso caixa, nós vamos ter que pagar contas antes de terminar de receber tudo aquilo que a gente vendeu por isso daqui. Então, como que funciona isso dentro da minha empresa? E a gente começa a preparar isso. Capital de giro, fluxo de caixa são essenciais. Pensando, e a gente teve um exemplo muito bom, né? Na época da pandemia, mostrou o quanto é importante a gente ter um capital de giro. O quanto é importante a gente pensar nessa reserva de emergência para não quebrar, simplesmente. Tiveram empresas que não aguentaram, porque não tinha como faturar, mas as contas não deixaram de chegar. E quais os outros investimentos que eu tenho que fazer também? Poxa, se eu trabalho com produto e eu sei que eu preciso de uma máquina nova no ano que vem, eu já vou começando a preparar o meu caixa, né? Dentro desse pote do propósito aqui, eu posso considerar esse investimento. Eu quero transformar a minha empresa em algo a mais, então para eu fazer esse processo, eu tenho que ter um investimento. Eu já vou guardando dinheiro para fazer esse investimento. E dinheiro guardado sempre, lembre-se, é aplicado. Nunca parado na conta corrente, nunca parado em casa no cofre, como antigamente, né? Ah, põe no cofrinho. Não existe. Dinheiro parado é perder dinheiro, porque a inflação corrói o tempo todo. Então, acha a melhor aplicação e aplica o dinheiro. Em algum momento você vai preparar aplicações com liquidez imediata, porque você pode a qualquer momento precisar. Um pouco você vai colocar com 30 dias, 60 dias, 90 dias, 180 dias. Quanto mais tempo você deixa o dinheiro aplicado, a rentabilidade se torna maior. Mas você não pode pôr tudo num tipo só de aplicação. Porque se você precisar de dinheiro e não tiver, você se perde. Mesmo tendo dinheiro e não tiver acesso, é como se não tem. Então, pense nisso daí. Como você divide o seu faturamento, o dinheiro que entra nos seus 3 potes? Anota aí no seu caderno. Um ponto importante. Prolabore não é o que sobra. Eu falei algumas vezes aqui, é como se fosse o seu salário. Muita gente acaba se equivocando. Ah, eu paguei as contas, tudo que tinha da empresa, sobrou de 5 mil, sobrou 3 mil é meu Prolabore. Não, não é isso. Entenda, Prolabore é definido por você e é uma despesa, não é o que sobrou. Então, faz direito, isso é muito importante. O que sobra no lucro, a gente pode transformar em dividendos. É outra conta, é outra situação diferente. E principalmente quando tem sócio investidor. A divisão é só na conta final. Mas
o sócio que trabalha recebe os dois, dividendo e prolabore. Então, muita clareza nisso. Prolabore não é o que sobra, é o definido. Imagina que o seu prolabore é como se fosse o salário. Se não fosse você fazendo, você teria que contratar alguém para fazer, não é? Quanto você pagaria para essa pessoa? Esse passa a ser o seu prolabore. O contador pode te ajudar nisso, tá? Definir muito bem o prolabore. E um ponto importante, né? A gente está num momento de transição tributária. Então, e um consultor mais consultivo, ele vai te ajudar nesse momento. Poxa, é melhor eu ter mais em dividendo ou é melhor eu ter mais em prolabore? Como é que vai funcionar melhor? Dentro do meu tipo de negócio, como que é melhor? Conversa com o seu contador que ele vai te ajudar nesse aspecto aí. Extremamente importante estar próximo do contador, viu? Muito, muito importante, porque ele vai te dar números poderosíssimos para você controlar tudo. Bom, quando eu falei de contas digitais e tudo mais, né? A gente tem várias aí. Não vou fazer propaganda, mas só para vocês entenderem, né? Inter, tem tanto física quanto jurídica, Nubank, tem C6, tem várias outras aí também, né? Tem o Cora, que é só pessoa jurídica. Então, várias delas que são, inclusive, gratuitas. Então, você já começa economizando. As contas, né, mais tradicionais, nos bancões, né, como o pessoal chama, acabam tendo tarifas. Será que é o meu momento de pagar tarifa? Então é preferível, de repente, uma conta que eu não pago tarifa. Ah, agora eu preciso de um banco que tem uma gestão financeira mais poderosa, aí eu vou transferir. Mas quando a gente está no começo, quando a gente está começando a organizar e fazer essa separação toda, quanto mais a gente economizar, mais importante é para o nosso bolso. Então, pense nisso daí. A planilha, né, relembrando, tem várias aí que a gente consegue pegar na internet. Acha aquela que você mais se adapte e usa. Poxa, eu não gosto muito de planilha, eu prefiro um aplicativo. Acha aquele que você mais se enquadra, que fique mais fácil para você, mas use. É mais importante você ter a cultura de fazer do que a ferramenta em si. Eu gosto de brincar muito com a questão do CRM também, né? Se você tem a cultura do CRM, você tem CRM feito em cartão, você tem CRM aplicativos, você tem CRM que a empresa pode criar dentro de um aplicativo, tipo Trello, tipo ClickUp. Então, tudo isso daí faz com que flua para a cultura e aí depois você vai para aqueles outros aplicativos que são mais poderosos, mais complexos, que vão te dar mais elementos que você precisa usar para gerir melhor. E esteja sempre junto do seu contador. Seu contador, ele é um aliado poderosíssimo, porque além dele controlar tudo o que você precisa para poder manter legalizado junto à Receita tal, e tudo mais, ele vai te ajudar a como fazer isso da melhor maneira dentro da sua gestão, principalmente nesse momento de transição tributária, melhor, desculpe. Esse momento de transição tributária pode virar uma confusão para a gente que não é da área. Então, vamos focar no nosso core business, no nosso negócio, e deixar para os especialistas cuidarem dessa outra parte para a gente. Então, fica próximo do seu contador e use essas ferramentas já para começar. Estamos com participação, olha só que legal. Boa noite, meu amigo da Estação 4. Estamos ligados na melhor estação e na melhor companhia com o nosso amigo Marcos Ferri. Aprendizado constante. Forte abraço para todos os amigos e clientes da Ravelseg Corretora de Seguros. Muito bom, Manuel. Grande abraço para você também, obrigado pela participação. E depois, você pode trazer um pouco do que você pensa a respeito também, né? Eu sei que você sempre está aí junto com a gente. Gratidão. Bom, 18 horas e 42 minutos. Estação 4. Tradição que renova.
Inovação que conecta. O clássico e o digital. Tá melhor, né? Com você. A voz ainda dá uma coçadinha. Programa Mente Empreendedora, com Marcos Ferri. Bom, e olha só, lembra que a gente tem o nosso quadro aqui, Caso Real, análise de casos. Precisamos pôr um nome, né, nesse quadro. Manda para mim, o que você acha? Como é que a gente pode chamar esse estudo de caso dentro do nosso programa? Então, é sempre trazendo um caso real. Quando a gente tem convidados, o convidado acaba trazendo a própria experiência. Mas quando não tem, eu sempre trago algum mentorado nosso, algum conhecido, algum amigo que passou por isso tudo. E hoje, o que eu quero trazer para vocês é um amigo nosso que começou exatamente nessa situação que eu estava falando. Ele chegou, já estava com um faturamento até razoável, já tinha colaboradores, só que não tinha separação nenhuma, não tinha controle nenhum financeiro. E aí o que aconteceu? Ele simplesmente não entendia se a empresa dele era lucrativa, se não era. As pessoas paravam para ele e perguntavam: nossa, que legal que você trabalha com isso, mas e aí? Quanto você ganha? Quanto que rende? Qual é o faturamento? Ele simplesmente não sabia. Nem mesmo o faturamento, porque acabava recebendo vários picadinhos e ele não somava no final do mês. A primeira coisa que a gente fez foi parar, começar a trabalhar esse aspecto de dividir as contas, e aí sim, eu não fiz o controle. O primeiro mês foi assim, tá? Só que a gente fez a separação das contas. No final do mês que a gente fez, vamos fazer manualmente, então pegou todas as entradas lá no extrato bancário e a gente conseguiu entender quanto foi o faturamento dele. Começamos a definir o seguinte: quanto que ele gasta em casa, tal, não sei o que mais, e definimos o Prolabore. Depois disso, a gente começou a entender outros números, começou a fazer categorias. Então, para quem é da área financeira, né, começa a entender um pouco melhor, né, a categorização. E quando a gente vai separando isso daí, fica mais fácil de fazer análise. Depois de 4 meses, a gente já tinha uma base já para começar a entender. Aí a gente começou a fazer um estudo. Poxa, como que mexeu o faturamento de um mês para o outro dentro desses 4 meses? Quanto que foi que, no caso dele era de produto, que eu gastei com despesa variável? Porque quando a gente chega na margem de contribuição, é poderosíssimo para a gente saber se está gastando muito com o fornecedor ou se a nossa precificação está adequada. E o que a gente começou a perceber é que nesses 4 meses, ele teve uma variação para cima crescente em todas elas. Então, no mês ele estava num ponto, aí depois no outro mês aumentou, depois no outro mês aumentou, no outro mês aumentou de novo. E o preço dele não tinha sido mexido. Então ele estava tendo um aumento nos fornecedores e ele não estava repassando isso para o cliente. O que acabava acontecendo lá no final das contas? Ele estava diminuindo a rentabilidade dele. Sem saber, ele não estava cuidando disso. Então ele começou a entender que a precificação está totalmente atrelada no fornecedor. E aí ele começou a trabalhar, aliás, né, precificação é uma coisa muito interessante também para a gente pensar, né? Muitos fazem, principalmente o pessoal do varejo, vou fazer a precificação 2 vezes o valor que eu paguei. É uma conta simples, tal, e tudo mais, mas essa é a conta correta? Para o seu negócio é realmente a conta correta? Se você fez a conta de precificação adequadamente, e aí você chegou que aproximadamente é isso, tudo bem, aí é válido. Agora, simplesmente porque todo mundo fala que é mais ou menos isso, ou então, é 10% menos que o meu concorrente. Mas a sua precificação está baseada só no concorrente? E o que você está gastando? O que você está pagando para poder manter esse produto? Será que está adequado? Será que está dando lucro para você ou está dando prejuízo lá no final da conta? Extremamente importante a gente ver a precificação correta.
Então, você tem que ter o custo médio de produto, entender como é que funciona, fazer a conta de precificação adequadamente, e aí sim você vai olhar o concorrente. Poxa, no meu preço adequado, levando em consideração todos os meus custos, aí a margem de lucro que eu quero, cheguei num preço X. Vou olhar meu concorrente. Esse preço X dá para brigar? Está adequado? Ou não, ele está fora do mercado. O mercado trabalha com outro tipo de preço. Eu tenho que entender isso dentro da minha empresa, então. Ou eu estou fazendo errado, porque meu preço está muito acima do que o mercado está fazendo, e aí, se eu estiver muito fora do mercado, eu posso ter grandes valores agregados, mas ainda assim eu vou ter dificuldade de venda. Eu posso vender um preço mais caro do que o meu concorrente, porque o valor agrega para eu fazer isso, mas muito diferente, eu não posso não conseguir. Bom, e aí voltando então, nesse nosso caso, a gente ajustou, entendeu, começou a entender a precificação melhor, tal, e tudo mais. Ele foi ajustando a rentabilidade dele, que na verdade estava dando prejuízo, começou a aparecer e realmente dar lucro. No começo, ele não tinha noção, porque não tinha controle nenhum, mas estava dando prejuízo. O primeiro mês que a gente fez o controle, deu prejuízo. Depois, no segundo mês, já ficou equilibrado. Aliás, um ponto de destaque é qual é o meu ponto de equilíbrio de empresa, de produto. Quanto eu tenho que vender, quanto que eu tenho que faturar para ficar pelo menos 0 a 0. Esse é um número poderosíssimo para a gente saber. Precisamos entender isso daí para a gente não ser pego de surpresa. E aí, voltando, começando a entender os números, começou a planejar melhor, começou a vender melhor, e aí o lucro foi aparecendo. Com o lucro aparecendo e ele entendendo melhor para poder gerir, ele começou a ficar mais tranquilo, até em casa. Então, as brigas constantes que estavam acontecendo em casa começaram a diminuir, porque ele já estava conseguindo levar dinheiro para casa, para ficar uma vida mais tranquila, pelo menos, não, ainda não era confortável, mas já estava começando a ficar tranquila, e ele começou a ficar cada vez mais tranquilo para trabalhar também. Então, fazer a separação fez com que ele ficasse bom nos dois lados. Percebem como que isso mudou toda a situação? E esse é o ponto interessante. Olhar para a nossa empresa de forma separada da nossa vida pessoal, gerir de forma adequada cada uma delas, para que a gente seja, como pessoa e como empresário, sempre equilibrado e as duas vidas estejam encaixadas para a gente poder ficar bem. Ninguém, eu imagino que todos sejam como eu, né? Ninguém vai querer ficar que nem um louco trabalhando e não aguentar nada. Depois não conseguir sair com os amigos para bater um papo, não conseguir namorar, né, com a esposa, com o marido, tal e tudo mais. A gente quer fazer tudo isso. Quer trabalhar? Sim. A gente quer fazer a nossa empresa fluir? Sim. Mas também quer curtir a vida. E esse é o ponto do grande empreendedor. Grande empreendedor não é só em volume de negócio, mas em volume de vida. Já pensaram dessa forma? E você? Agora é a sua vez. Você já fez essa separação? Esse nosso caso aqui, você já separou, você já entendeu? Ou quando você fez isso, você percebeu a diferença que dá de ter controle e não ter controle? Fez a diferença? Agora, e no Prolabore? Como que você tem tratado o seu Prolabore? É o que sobra ou você já definiu o seu Prolabore de forma adequada, controlada, para você saber se a empresa realmente dá lucro ou não? Mais uma vez, com o seu papel na mão. Anota aí. Vou definir meu Prolabore.
Então anota, vou definir meu Prolabore. Qual é o valor que eu preciso de Prolabore para continuar vivendo bem? A empresa tem condições de pagar esse Prolabore? Se você não está preparado, se a empresa não está preparada, dá um passo atrás. Pega um Prolabore que a empresa tenha condições de pagar, até que você aumente a rentabilidade da empresa de forma adequada para ela ter condições de pagar aquilo que você realmente quer. Vários casos a gente precisou fazer isso. Porque se você, a gente até brinca, né, que você sangra o caixa da empresa, chega uma hora que a empresa não aguenta, ela quebra. Então, vamos deixar tudo fluir, crescer, ficar saudável na empresa, com um Prolabore que de repente seja adequado para a empresa pagar nesse momento. Aí aumentou o faturamento, aumentou a rentabilidade da empresa, eu aumento o meu Prolabore. E aí eu começo a ter aquele momento até chegar naquilo que eu realmente quero de Prolabore. E aí você vai ficar mais tranquilo. Então, qual é o mínimo que eu preciso para viver bem, com dignidade? Quanto a minha empresa consegue pagar sem comprometer o operacional? Juntou os dois, qual é o ponto de equilíbrio entre eles? Esse é o seu Prolabore de agora. Percebeu? Então, prepare, anota aí, porque isso faz a diferença daqui a pouquinho no seu caixa. Você vai ver que você vai estar tudo fluindo melhor quando você controla tudo e dentro desse controle você tem um Prolabore adequado. Porque se não tiver, não chega lá. A cada 3 meses, você dá uma olhada de novo nisso. Por que não um mês? Porque um mês você pode ter sazonalidades e não ser adequado ainda para você chegar numa média. Quando você tem um prazo maior, eu estou falando de sazonalidade aqui só para ficar muito claro, é entender que dependendo do negócio, você tem flutuações de rentabilidade, flutuações de faturamento. E um exemplo bem típico disso é a sorveteria. No verão tem uma venda massiva, muita coisa. Então, vende-se muito, mas chega no inverno, vende-se quase nada. E aí o que a gente tem que fazer? Preparar o caixa da empresa para sobreviver ao período de inverno. Isso é planejamento financeiro. Então, entender a sazonalidade, e a gente precisa de ter controle para isso, faz com que a gente tenha esse controle e a gente faça a empresa fluir sem dores. Imagina, eu sou dono de uma sorveteria, continuando no exemplo, e chega no inverno, eu quase passo fome. Não pode ser dessa forma. Então a gente prepara o caixa da empresa para passar por esse período. E estamos chegando no nosso final já, olha só, passou muito rápido. Não sei para vocês, mas hoje eu nem percebi o tempo passando. Vamos pegar para melhorar um pouco mais a nossa empresa? Passei elementos para você pensar e trabalhar hoje ainda, hein? Não é para deixar para amanhã não, tá? Vamos procrastinar não. Trabalhar os seus 3 potes. Entenda como cada um dos 3 pode ajudar dentro da minha empresa. Contas separadas, pessoa física e jurídica, e principalmente controle. Como eu posso controlar? É um aplicativo? É uma planilha? Que seja no papel, mas controle. Essa é a parte mais importante. E agora já começa a ir preparando, porque a gente vai ter um novo pilar na semana que vem, que também é essencial para manter os negócios. A gente vai trabalhar um pouco mais sobre confiança. E a gente vai descobrir como que a transparência pode vender mais do que qualquer promoção. Você já percebeu isso na sua empresa? Quando você é transparente com o seu cliente,
Parece que você consegue ter mais a confiança dele em você, na sua empresa, e fideliza ainda mais do que você apenas dar um desconto? A gente vai conversar sobre isso. Então se prepara para a semana que vem. Ok? Pessoal, 18 horas e 57 minutos, vamos encerrando por hoje, mas não se esqueça, você que é empreendedor, é parte da nossa comunidade Mente Empreendedora. Venha, participe. A sua visão faz com que todos nós cresçamos, que todos nós sejamos uma grande força dentro da sociedade, fazendo os nossos negócios prosperarem para cada um de nós, mas principalmente fazer com que os nossos negócios prosperem a sociedade toda que a gente está inserido. E com isso, a gente trabalha mais um pilar do ESG, né, que é o social, mas principalmente estando bem. Cada um de nós precisa estar bem para poder promover cada vez mais para fora. Conto contigo, anota aí, põe na sua agenda. Quarta-feira que vem, às 18 horas, programa Mente Empreendedora. Esteja presente para a gente ficar cada vez melhor, para nossas empresas crescerem e faturarem, mas principalmente rentabilizarem cada vez mais. Aqui é Marcos Ferri e eu aguardo você na semana que vem. Até lá! Foi intenso, foi corrido, ideia quente, sonho vivo, cada história, um caminho, você comigo, eu contigo. Anota aí, guarda essa chama, que o futuro se constrói na fé e na abraça. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na estação 4 a gente corre atrás. Mente empreendedora. Anota o plano, testa o passo, cai e levanta, ganha espaço. Quem tá ouvindo faz acontecer. O mundo muda quando você crê. Respira fundo, leva a mensagem. Cada problema vira nova passagem. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na estação 4 a gente corre atrás. Mente empreendedora. Na próxima edição tem mais visão, mais ação. Outra entrevista pra mudar de vez sua direção. Marca na agenda, combina com a sorte. Mesmo horário, mesma estação. Aumenta o volume, segue forte. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na estação 4 a gente corre atrás.